Alô. Boa noite, irmãos. Estamos ainda lutando aqui bravamente, acredito, com a sinusite e a gripe pegando fortíssimo. Muito tempo que eu não tenho uma pegada tão boa assim de gripe, com sinusite que veio junto, enfim. Aquela turminha que costuma andar junta, né? Mas tem nada. Ontem eu comecei a tomar remédio, até então eu não estava tomando nada específico. Vai melhorar. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós temos GECOM desde 2005, segundo as minhas anotações, então são 12 anos de GECOM. Foi a primeira vez que eu não tinha condições nenhuma de sair de casa ontem à noite. Então foi o primeiro encerramento de GECOM em 12 anos que eu não fui. Então a gente fica um pouco sentido. Mas eu não tinha condições nenhuma ontem à noite de sair de casa. Eu até, forçando o barra, iria, mas Alcione, os meninos insistiram para a gente ficar e, obviamente, não tinha muita condição. Mas eu vi que foi muito bom, que os irmãos estavam com uma grande frequência nos grupos. Graças a Deus, eu fico muito grato por mais um ano que a gente completou os nossos grupos de comunhão. Vamos ler, então, dos versos 1 ao 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te honrar, ó Pai, com este culto. Aceita, ó Pai, a nossa adoração e fala conosco, ó Deus, por mais esse texto da Tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. Às vezes eu fico sentindo uma falta de ouvir vocês. Dá um amém, a gente... Amém, irmãos? Amém? Só fazendo uma rápida lembrança, o capítulo 8, ele marcou o começo do ministério Galileu de Jesus. O grande ministério que Jesus teve na Galileia. O capítulo 9 vai marcar o encerramento desse ministério, quando o Senhor Jesus, então, aqui no verso 1, diz que ele reuniu os 12. Mas antes disso, só para a gente lembrar um pouquinho do capítulo 8, nós vimos lá, no comecinho, que Jesus tinha um grupo grande de seguidores, no começo do capítulo 8, entre os quais haviam mulheres importantes, e gastamos um bom tempo nesses versos, uma reunião, né? um estudo, só falando desses versículos 1, 2 e 3, destacado papel dessas mulheres que apoiaram Jesus e dos 12 também. Também nós lemos no capítulo 8 aquele momento espetacular de Jesus acalmando a tempestade nas indas e vindas, né, entre Cafarnaum e Gadara e aquelas margens de todo o mar da Galileia. Numa dessas viagens, então, aquela tempestade onde Jesus acalma a tempestade, chegando do outro lado do mar, na sua primeira saída de Cafarnaum para Gadara, ele encontra lá o gadareno, tomado por demônios. Ele ali, aquele homem ali perto, dando um grande testemunho do poder
do Senhor Jesus Cristo, e finalmente a gente vê logo depois esses acontecimentos. Muito obrigado, Leandro. 2 milagres entrelaçados, né, muito importantes, que foi a cura daquela mulher, que toca em Jesus, nas costas de Jesus emana poder, e aquela mulher é curada do seu fluxo de sangue. Saindo dali, ele vai para a casa de Jairo, onde tem outro evento espetacular, que é a cura da filha, ou a ressurreição da filha de Lázaro, né? da filha de Jairo. Então, 2 eventos muito entrelaçados, e vimos isso no final do capítulo 8. Então, agora vamos pensar nesse ajuntamento dos 12 e a repercussão disso nesse trecho dos versos 1 ao 9. Jesus diz no verso 1 que ele reuniu os 12. Não diz que ele sentou com os 12 para conversar. Isso aconteceu, mas não antes de reuni-los. Isso nos traz uma informação, ainda que secundária, eu julgo que importante. É muito provável que esses discípulos, pelo menos nessa fase do ministério público de Jesus, ainda não estivessem o tempo todo com ele, presencialmente ou juntos, nesse primeiro momento. Acredito que alguns, pelo menos até aqui, eles tinham suas famílias. E tinham, obviamente, responsabilidades. Aí você pode pensar, não, pastor, mas Jesus nos chamou, os discípulos, mandando que eles viessem agora mesmo, largando tudo que tinham e fossem. Sim, eu não estou questionando isso. Eles precisavam deixar tudo para seguir Jesus, mas não abandonar suas famílias. Seus interesses terrenos, negócios, comprometimentos humanos e temporais. Isso, sem dúvida alguma, envolve diretamente esse chamamento de Jesus. Mas se eu incluo esposa e filhos num projeto onde o convite, o chamado de Jesus implica num abandono completo, tendo em vista que, muito mais naquele contexto ainda, onde o auxílio, o trabalho patriarcal ou do pai era a ênfase do sustento da casa. Então, esses homens que seguiram Jesus, sim, em seus ministérios, numa fase posterior ainda a este primeiro momento aqui, de alguma forma, eles deixaram alguma provisão ou tinham temporariamente algum tipo de retorno às suas casas para suprir de alguma forma com algum trabalho, ou verificando alguma necessidade. Nós temos uma visão, lembra que nós estamos olhando Lucas na perspectiva da humanidade, relacionamento de Jesus, do Deus homem, com os homens. Essa coisa que a gente muitas vezes romantiza de que o chamado, o chamamento é algo que faz com que a gente esqueça de tudo. Não, eu tenho mulher, 2 filhos e 3 netos, ou 2 netos e quase 3, né? Que também tenho preocupações e muitas vezes deixei a Alcione em casa com as crianças para estar na igreja. E Deus supriu lá muitas situações que a gente precisou vivenciar, mas eu estava voltando para casa ao final do dia para poder estar suprindo a necessidade aqui e ali. Quando estava fora, a gente, quando saía, eu deixava as coisas mais ou menos encaminhadas, com a Alcione em condições de dar conta das coisas. Então, essa visão romântica de deixou tudo implica num abandono familiar que não é isso que Jesus prega, nem que a palavra de Deus prega. Não é? Nosso compromisso ao Senhor e as coisas do Senhor tem prioridade, sim, sobre todas as outras coisas. Isso inclui a nossa família, mas a família vem em segundo. Primeiro Deus e depois a minha família. E depois as outras coisas. Diante de um chamamento para o ministério pastoral, Deus capacita tanto marido quanto esposa a lidarem com este chamado. Até hoje, irmãos, Davi pequeno, eu precisei estar no Rio de Janeiro, meu primeiro ano de ministério, e o Davi pela primeira vez estava lutando um judozinho lá com uma competição e eu não pude estar.
Aquilo até hoje, Davi devia ter o quê? Uns 18 anos? Até hoje a gente lembra daquele momento. Eu queria muito estar ali, mas eu precisava estar no rio exatamente naquele dia. E não matou, não. Se lamentou, até hoje a gente lembra, mas não matou, não. Eu tive em outras ocasiões, outras oportunidades, a gente teve, supriu, estávamos aqui e ali. A questão é que esses homens aqui estão dentro de um contexto humano, servindo a encarnação do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, mas dentro de um caráter moral bíblico. E não alucinado, não sem regras ou sem critérios. Então eu creio que realmente o deixar tudo para seguir a Cristo não envolve um abandono irresponsável da família, mas sem dúvida isso aqui está ligado aos negócios, às coisas temporárias desta vida, que não devem nos deter na causa do Senhor Jesus Cristo. O casamento, até que a morte separe, não tem um caráter temporário, né? Então, uma vez esses homens reunidos, eles receberam um mandato divino. E esse mandato, de acordo com o verso 1, ele vem coberto com poder e autoridade. Os apóstolos aqui são reunidos, ajuntados, eles recebem um mandato divino, e para esse mandato eles recebem da parte de Deus poder e autoridade. Isso indica que coisas importantes e somente na capacitação do poder de Deus eles seriam capazes de desempenhar o mandato que estava sendo delegado a eles naquele momento. O ministério apostólico dos discípulos aqui tinha duas frentes. A primeira frente é que eles deveriam proclamar a boa nova do Evangelho e de que o reino de Deus estava muito próximo. Essa é a primeira parte desse mandato divino. E a segunda parte, eles deveriam curar doentes. Isso incluía expulsar demônios. Estava dentro desse mandato, nesta fase, neste momento da implantação, não digo nem das boas novas do Evangelho, mas junto com as boas novas, o estabelecimento do reino do Senhor, através dessas manifestações que acompanhariam a mensagem do reino de Deus e testificariam de que vinham da parte de Deus, seria essa cura de enfermos e expulsar demônios. Imagino que isso devia ser uma coisa muito, muito comum naqueles dias. Então, essa cura de doenças físicas e essa libertação de pessoas possessas por espíritos malignos por parte dos apóstolos, lá tinha uma finalidade, tinha um objetivo, que era como se fosse uma autenticação da proclamação do Evangelho, que isso tudo apontando sempre para Jesus, como o próprio Jesus, doador dessa graça divina. E nunca a gente vê em momento algum os apóstolos trazendo para si essa autoridade, mas a autoridade que eles exerciam, eles haviam recebido da parte de Deus e ministravam, então, dando prosseguimento ao ministério do Senhor Jesus Cristo, a partir da Galileia, através desses muitos sinais que acompanhavam a mensagem do Evangelho. Em particular aqui, o verso 6 nos diz que eles estavam indo de aldeia em aldeia ou de povoado em povoado. Algo assim que tirava inicialmente toda a visibilidade, porque as coisas aconteciam nas pequenas vilas, fora de Cafarnaum, das regiões mais centrais da Galileia, mas agora o Evangelho deveria, certamente, eles nesses lugarejos, eles já tinham ouvido, eles não tinham, obviamente, os recursos que nós temos, né? Mas eles já tinham certamente ouvido de Jesus, mas nunca tinham estado pessoalmente ali, com alguém ministrando a eles da parte de Cristo, e essa foi, então, definitivamente a parte final, o início da parte final da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus e do Reino de Deus na região da Galileia. Interessava a Cristo que aqueles seus discípulos em dupla, e certamente fossem, então, aqueles povoados mais distantes, com um objetivo muito primário,
ao anunciar o Evangelho e que o reino de Deus estaria se estabelecendo através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a ideia é que houvessem, a partir daquelas pessoas evangelizadas, alcançadas e transformadas pelo Evangelho, outros líderes anunciando, continuando o anúncio do Evangelho, lideranças autônomas, vamos dizer assim. Para que a coisa, não adianta, a mesma coisa aqui na igreja. Eu sou um pastor, pastor Paulo é o outro pastor. Vocês são uma média aí de 220 pessoas, 230 pessoas. Estamos fazendo o nosso trabalho mal se você não reproduzir, isto é, fazer discípulos. Reproduzir a mensagem do reino de Deus, a boa nova do Evangelho, onde você está. Então essa, sem dúvida alguma, é a perspectiva do Senhor Jesus, mandando os seus soldados, os seus discípulos, indo nas vilas da Galileia, nos povoados, nas aldeias, ministrando a palavra de Deus, completando então o trabalho na Grande Galileia, uma região muito povoada e de muito trânsito, né? Por ser uma região portuária também. Esse tipo de viagem, uma viagem para o interior da Galileia, é uma viagem que normalmente, o que nós faríamos se nós fôssemos para o interior de algum lugar a trabalho do Senhor, ou seja, pelo nosso próprio trabalho secular? O que nós pensamos quando vamos para algum lugar remoto, ou para vários lugares remotos? O que a gente pensa? Eu preciso de uma logística. Eu preciso levar mantimentos, eu preciso levar roupa para chuva, roupa para sol, roupa para trocar. Eu preciso levar alimento, eu não sei se tem mercado, eu não sei se eu vou ter comida. Eu preciso levar suprimentos. Não seria isso? Um pensamento natural? Aí vai Jesus e diante dessa uma estranha proposta, contrariando a lógica que no verso 3, Jesus ordena que aqueles homens não levassem nada, nenhum tipo de suprimento. Não levem nada pelo caminho, nem bordão, seria o local que leva água, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Não levem nada. Os apóstolos, eles deveriam, a ideia aqui que Jesus está transmitindo, os outros evangelhos que narram essa mesma história, dão algumas informações complementares, mas a ideia é que os apóstolos deveriam ser providos pela casa que eles chegassem e ali, sendo recebidos, anunciassem o Evangelho, eles deveriam ser providos ali. E os critérios do Senhor para isso são muito bem definidos no texto. Eles chegando então num povoado, eles deveriam chegar a uma casa e em cada vila que eles chegassem, ir até uma casa, anunciar ali a mensagem aos moradores e ministrar então aquela comunidade do reino de Deus e atuar também nas necessidades físicas das pessoas, na saúde. E as pessoas dessa casa, de acordo com o verso 4, deveriam recebê-los. Porque uma vez que eles fossem recebidos, eles fariam daquela casa como se fosse ali a sede do ministério naqueles dias que eles estivessem naquela vila, naquele povoado. Aquela casa seria a sede da ministração da palavra do Senhor naquele lugar, naquele local. Os discípulos, pelo que o texto nos diz, as recomendações do Senhor Jesus é que eles não deveriam ir de casa em casa. Como é costume, né? Em nossas mentes, a ideia de ir de casa em casa para pregar o Evangelho, e muitos grupos, até de outros credos, têm muito fortemente esse hábito. Perceba que nessa primeira viagem missionária desses discípulos, a ordem é: vão até as aldeias, chegando nessas vilas, vão a uma casa, e chegando naquela casa, anunciem o Evangelho, e marquem ali, fiquem ali,
até que o trabalho naquela aldeia, naquele vilarejo seja feito. Depois partam. É o que o verso 4 está nos dizendo. Se eles fossem bem-vindos, eles então permaneceriam naquela casa e só depois de terminado o trabalho naquele vilarejo, naquela aldeia, que eles iriam para outra aldeia. E as pessoas daquela casa, muito provavelmente por serem locais talvez distantes, isolados, talvez de poucos recursos, muito provavelmente seriam ajudados por outras pessoas da comunidade, dariam então alimento, hospedagem, enquanto os discípulos ficassem ali ministrando a palavra. Mas tem um detalhe importante. No verso 5 a gente vê que se eles não fossem recebidos pelaquela casa, que eles, obviamente, por direção do próprio Deus e do Espírito de Deus, iriam a uma determinada casa, se aquelas pessoas daquela casa não os recebessem, aquele povoado deveria ser deixado. Olha o que diz o verso 5. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Essa expressão é muito interessante. Esse gesto simbólico, sacudam a poeira dos pés quando saírem, ela transmite uma ideia muito interessante que a gente vê de novo, ela vai ser repetida algumas vezes no Evangelho de Lucas, nos outros evangelhos. Jesus procedendo assim no seu ministério público. A ideia é: saia daquela casa, se vocês não forem acolhidos, se o Evangelho não for acolhido e vocês não forem acolhidos devidamente como ministradores do Evangelho da parte do Senhor. Esse simbolismo de bater o pó das sandálias é como se estivessem saindo, dizendo que olha, nós não levamos nada de vocês conosco. Estávamos aqui para ministrar a graça salvadora de Deus e ainda atuar nas necessidades físicas de vocês. Se vocês não querem o suprimento que o Deus tem para dar, nós vamos embora. É bem isso. Vocês vão ver em outras ocasiões, aqui no mesmo Evangelho de Lucas, que isso se repete. Capítulo 10, verso 11. Olhando aqui rapidamente. Capítulo 10, verso 11. Mais uma vez, Jesus envia os 70, e os seus discípulos em duplas, e diz, verso 10, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. O Evangelho não é uma migalha. O Evangelho não é um favor temporal. O Evangelho é a cura para a alma e a esperança para a eternidade. O próprio Senhor Jesus, que é a essência do Evangelho, ele não quer ser vendido ou recebido por nenhum tipo de imposição humana. Ele vem demonstrar na cruz o seu amor imensurável. Ele, mediante o Espírito de Deus, ele se revela ao homem, e o homem que o rejeita, a pessoa, o ser humano que o rejeita, ele está agindo como lhe é normal. Mas isso, sem dúvida alguma, não faz de Jesus um vendedor de graça. Não vai fazer Jesus ficar apelando para que, então, aquelas pessoas o aceitem. Quando o Senhor Jesus vem e ministra a nós do seu poder, da sua graça libertadora, curativa, transformadora, redentora, eterna, está nos dando tudo o que Ele tem de melhor. Ele não está nos dando não está cevando para depois nos dar o principal, não. Ele nos dá de uma vez tudo o que Ele tem de melhor. Quando o ser humano rejeita, o Senhor Jesus, ele age bem diferente de nós.
que muitas vezes ficamos implorando para que a pessoa aceite a Cristo como se fosse um grande favor por parte da pessoa evangelizada aceitar Jesus. Não é bem isso que vemos nessas implicações, nessas observações que Jesus faz aos seus discípulos. Na verdade, eu acredito que Jesus, com esse tipo de instrução que dá aos discípulos na sua primeira investida evangelística, nas regiões mais distantes da Galileia, eu creio que ele está preparando os apóstolos exatamente para a possibilidade de serem mal recebidos. Por isso que ele dá instruções sobre um comportamento correto diante de uma tremenda adversidade. A resposta, então, da família daquela casa determinava se aquela equipe ficaria naquela região, naquela aldeia ou não. Percebam que o texto não nos dá nenhuma dica de uma segunda chance. Não há essa instrução aqui no texto. As instruções que Jesus deu aos seus discípulos para não levar provisões, e agora entrando nessa questão mais pessoal dos discípulos, não é um ensino, uma instrução universal, ou seja, não é para toda situação. Como alguns grupos tendem por aí a anunciar, esquecendo o contexto do ministério público de Jesus, de tantos outros, dos apóstolos. Não estamos lidando aqui com uma regra universal de que todo mundo que vai servir a Cristo não tem que ir com nada, não pode levar roupa, não pode levar comida, não pode levar dinheiro, não pode ter nada. Isso não se aplica a todos os missionários ou pastores, testemunhas em todas as situações. Não se aplica. Tem um contexto específico para isso. Havia um propósito específico para que aquele momento ali, para aquele momento, de modo que instruções diferentes a essas que estão sendo dadas para esse contexto poderiam ser dadas mais à frente, como de fato foram dadas. Dá uma olhadinha no capítulo 22. Capítulo 22. Nos versos 35 e 36. O mesmo Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos, olha como é uma ordem diferente para um outro momento. Capítulo 22, versos 35 e 36. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Então perceba que esta ordem aqui não é universal, nem mesmo dentro do próprio Evangelho. O que Jesus então estava fazendo neste momento em especial? Jesus estava treinando os 12 a confiar nele. Primariamente foi isso. Primariamente é isso. Especialmente diante daquilo que mais nos aflige. Um dinheirinho no bolso, uma capinha de chuva, uma comidinha extra, guardada, umas boas porções de água. Não é? Jesus estava provando fortemente os seus discípulos. Por muito menos a gente abre mão de fazer a obra de Cristo, irmãos. Por muito menos. Normalmente temos tudo isso ao nosso dispor e somos bem lentos para nos voluntariar ao serviço de Cristo. E o Senhor Jesus provou aqueles homens, no primeiro momento prático das suas vidas, como apóstolos de Cristo, na área mais sensível, que é nas necessidades diárias. Se os discípulos, nessa missão, na aplicação ou no anúncio dessa mensagem, se eles não tivessem um teto sobre as suas cabeças para dormir e uma caminha para dormir, uma comida, a mesa, o
que seria visto através deles seria unicamente o poder de Deus. Não teria outra coisa para ser vista neles a não ser o poder de Deus. Se os discípulos tivessem levado ali suas próprias provisões, é muito possível que a resposta daqueles aldeões, daquelas pessoas, daqueles povoados e vilas, à mensagem do Evangelho, talvez não ficasse tão clara. Porque eles vendo que os discípulos iam às suas casas com aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a mensagem do Evangelho, e a autoridade e o poder da parte de Deus para suprir necessidades físicas também, por que eles aceitariam e receberiam aqueles homens? Então precisaria aqueles homens que foram ali em nome de Jesus, estivessem ali cheios de confiança que o Senhor os proveria, e sabendo que o mais importante que eles tinham era a mensagem do Evangelho e a autoridade e o poder que Deus lhes confiou, para que então, num segundo movimento, aqueles que os ouviam não teriam outra coisa a fazer a não ser deixar que o Evangelho, permitir que o Evangelho estivesse tão transparente e evidente. Eles testemunhariam isso, e a fé dos discípulos estaria sendo tremendamente provada aí, fazendo do jeito do Senhor também aprovada. Os discípulos ouviram muita coisa de Jesus, irmãos. Muita coisa foi ensinada por Jesus no período ali discipular, né? Em volta da fogueira, trocando várias ideias, ensinos de o Senhor Jesus ministrando, ensinando. Mas agora eles precisavam aprender a confiar nele e em sua palavra. Nada como você, depois de instruído, ir pôr em prática aquilo que você tem aprendido. É certo que em muitos momentos eles foram também reprovados, principalmente com a adversidade. Irmãos, um dos maiores desafios da vida cristã é você continuar amando e servindo o Senhor na adversidade. Quando as coisas estão contrárias àquilo que você deseja, você continua amando. Esse é o maior desafio. Esses homens estão sendo provados aqui em áreas que nós somos. Talvez não saiamos sem bolsa, dinheirinho no bolso, uma capa de chuva e alimentados, mas outras áreas da nossa vida nós somos desafiados a lidar com a adversidade, crendo que o nosso Deus, que a mensagem do Evangelho, o poder e a autoridade que Deus nos confiou mediante o Espírito dele que em nós habita, é muito maior que as coisas que nos satisfazem ou não satisfazem, que nós gostamos e as que nós não gostamos. A causa de Cristo é maior do que os nossos interesses. A causa de Cristo é maior do que nós. Essa frase me sustentou e me sustenta até hoje. Muitas vezes eu desanimo. Eu me sinto abatido. O que me levanta é lembrar que a causa de Cristo é maior do que eu. Eu creio que esses homens estão aprendendo isso. E aprenderam. Eu também estou ainda numa fase muito infantil de aprendizado. Mas eu creio que o Senhor Jesus continua fazendo desse jeito. Eles ouviram o Senhor ensinar muitas vezes, mas agora eles precisavam aprender a confiar. A confiar no Senhor Jesus e em sua palavra. E foi essa teologia prática de confiar em Jesus que os capacitou em seus ministérios ali na Galileia para atender às necessidades físicas e espirituais. Foi ali que eles aprenderam a servir o Senhor como discípulos realmente de Cristo na sua primeira campanha missionária ou evangelística. Irmãos, a questão máxima para nós hoje, como povo de Deus, como igreja de Cristo, tanto hoje como em qualquer época, não é definitivamente o quanto a gente sabe de teologia. É muito importante conhecer as Escrituras. É definitivo diante de um mar de confusão que nós estamos tendo hoje. Até Bíblia tem para todos os gostos. Digo isso, obviamente, em função das versões que favorecem os interesses. Né? Temos material bom
satisfaz, então, a boa doutrina, através de uma boa tradução, mas, infelizmente, tem porcariada também. Então, a questão máxima para nós hoje, como povo de Deus, não somente hoje, mas em qualquer época, não é o quanto a gente sabe, mas o quanto eu confio naquilo que eu aprendi das Escrituras. O quanto eu confio no Senhor Jesus das Escrituras. O quanto eu confio no Deus das Escrituras. E isso só vai ser experimentado, vivenciado ou comprovado, irmãos, quando nós estivermos lidando com as necessidades que nós não podemos suprir com os nossos esforços, mas cremos na provisão de Deus para nos dar o que precisamos. Talvez não o que queremos, mas o que nós precisamos. Aí sim, o conhecimento das Escrituras se tornam chamas, algo que funciona. Chegamos então nos versos 7 a 9. Me parece que Herodes está com um interesse muito grande, o Herodes Antipas, de se manter atualizado aqui sobre o que Jesus vinha falando, sobre as atividades de Jesus. Na verdade, Jesus era a grande conversa, era o tema das conversas ali na região toda da Galileia. Além disso, Herodes deveria ter um agente secreto da sua polícia andando ali já há muito tempo, acompanhando Jesus em suas caminhadas, porque ele não é bobo, né? Alguém falando que é rei, que vem estabelecer um reino, eu vou deixar um comunista desse andar pelo meu território, assim? Além disso, Herodes tinha informações muito seguras, vindas também da esposa de Cusã, seu administrador, conforme vemos no capítulo 8, verso 3, olha o que diz lá. Joana, mulher de Cusã, administrador da casa de Herodes. Ela estava ali, servindo a Cristo, logo no começo do ministério na Galileia. Então ele tinha informações privilegiadas, vamos dizer assim. Fonte muito direta. Mas ele estava meio incomodado. E a pergunta que a gente pode tentar responder, que o verso 9 nos propõe, é a pergunta de Herodes. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo, ouvi-lo, saber dele pessoalmente. Vamos ver algumas possibilidades aqui. Herodes, ele era um rei, naturalmente. Jesus e seus discípulos estavam no seu território, anunciando uma mensagem preocupante do estabelecimento de um novo reino. Então é algo para levantar a orelha de qualquer governante, né? Ímpio, naturalmente. Herodes o Grande, não Herodes Antipas, antecessor, veio antes dele. Ele teve tanto medo do nascimento de um certo menino. Lembram disso? Quem é o certo menino? Ele teve tanto medo do nascimento desse certo menino que ele nada mais nada menos mandou matar todos os nascidos, as criancinhas daquele momento ali, do suposto nascimento de um rei. Mandou matar todos. Todos. Qualquer situação que potencializasse a sua queda, ou uma rivalidade, ou um outro reino, Herodes mandou matar as crianças. Sem dúvida, Herodes Antipas ele estava bem apreensivo sobre esse Jesus e seu ensinamento. Então, esse momento do verso 9 aqui não é uma coisa que possamos deixar de lado, não. Sem dúvida, Herodes também se sentia culpado, tinha um peso de ter matado João Batista de uma forma tão forçada, tão invejosa, tão temerária. E ele ficou assustado, com medo de que João Batista tivesse ressuscitado dos mortos. Herodes estava em crise, ele está muito preocupado. É muito provável que João Batista tenha falado da ressurreição dos mortos, ali nos momentos que ele teve com Herodes, em conexão com a mensagem desse reino de Deus que estava por vir. Então estava viajando Herodes. Será que João ressuscitou, mas eu não cortei a cabeça dele? Eu decapitei João. É o que está dizendo aqui. Né? Será que ele ressurgiu? E, obviamente, certamente, vendo e ouvindo Jesus pessoalmente, com a mesma mensagem de João Batista,
destino, se houvesse um encontro de Jesus com Herodes antes do tempo devido, o destino de Jesus seria mais ou menos o mesmo de João, porque a mensagem era a mesma. Então, como Herodes tinha o poder, a ideia é que provavelmente mandaria também Jesus ser decapitado, talvez, na cabeça de Herodes. Mas Herodes não esteve diante de Jesus até o tempo que isso seria devido. Isso nos leva a crer que o reino de Deus ele não é levado a ninguém por manipulação humana. Ninguém vai a Cristo, ninguém está diante do Rei, o Senhor Jesus, o seu Salvador, por nenhum tipo de manipulação, articulação, forçação de barra, poder político, nada. Deus traz os seus a hora que Ele quer. Chama, transforma, convence, na hora que Ele quer. Não é por intriga, não é por estratagema, nada disso. Herodes ainda teria o seu dia com Cristo, sabemos disso. Nesse dia ele ia mostrar realmente, ele mostrou todas as suas intenções, sabemos disso. O que Herodes não sabia é que aquele dia não seria o último que ele estaria presente com Jesus. Quando ele ali sentencia Jesus à morte, que ele não esperava, é que haveria um dia onde ele novamente estaria na presença do Rei. Ele nem imagina isso. Abra lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versos 11 ao 15, diz assim: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. Quem é que estava sentado nesse trono branco? A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Herodes nem imaginava, hein, que ele estaria de novo na frente do rei. E agora o rei de verdade. Irmãos, quantas pessoas passam por nós sem a gente praticar a boa teologia que temos aprendido, o bom evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, a mensagem do reino de Deus. A gente fica tão preocupado em apelar, insistir, se debulhar e achar muitas vezes que a culpa é nossa porque alguém não vem a Cristo. Nós desejamos que as pessoas que amamos aceitem a Jesus como Salvador. Mas o Senhor traz os seus como Ele quer. Ele julga a humanidade segundo a sua santidade e caráter perfeito e salva aqueles que soberanamente Ele quer. O nosso papel é anunciar o Evangelho. Não é ficar marcando num papel quantas pessoas eu levei a Cristo. É anunciar o Evangelho. O Senhor traz a Ele no tempo que Ele quiser, quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Todos irão apresentar-se diante do Senhor no dia do juízo, uns para a eternidade com Deus e outros para a eternidade sem Deus. O Senhor nos prepara como preparou os seus discípulos, nos permitindo provações, muitas vezes lhe dando tudo que nós precisamos para anunciar o Evangelho e muitas vezes nos fazendo levar o Evangelho quando estamos sem nada, sem nenhuma provisão. O Evangelho dele continua o mesmo. Eu que talvez seja mudado pelos desafios que o Senhor impõe ao meu caráter, à minha vida, como aquele que deve testemunhar do Evangelho. Muitos Herodes surgirão, problemas, intimidações, dificuldades, constrangimentos, medos, covardias nossas. Muitos Herodes se levantarão, externos e internos.
cabe a nós é saber o nosso papel diante da obra que Cristo nos concedeu, nos delegou quando nos chamou para Ele. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus querido, muito obrigado mais uma vez por podermos compartilhar da Tua palavra e ver, ó Deus, o Senhor preparando os Teus servos, dando a eles autoridade e poder para servi-lo naquele contexto, naquela realidade histórica, mas com ensinamentos bem práticos, ó Pai, bem práticos quanto ao anúncio do Evangelho. Não é um favor ninguém aceitar o Evangelho. É um presente. A gente não empurra o Evangelho por dentro da goela das pessoas. A gente anuncia e testemunha dele, que mostra as evidências do Evangelho na nossa própria vida. Foi isso que os discípulos estavam aprendendo. Assim é que as pessoas são impactadas, não pelo convencimento humano, mas pelo convencimento que vem pelo poder do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisso, a confiar no Senhor. Dificuldades, os Herodes da vida sempre estarão por aí. Os internos e os externos. Cabe a nós entender o para que fomos chamados. Ajuda-nos, Pai, eu te peço. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, com os outros.